Como é que é, família? Daqui fala o Predador de Notícias. Atenção, é o Predador de Notícias. Mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comenta, porque isso também é notícia. Você não sabia, vai saber a partir de nós. Então é notícia, ok, família? Família, a nossa campanha para prender a família dos Santos, para tirar esses marimbondos do poder e para tirar o MPLA do poder também continua. Para você poder fazer parte dessa campanha é simples. É só você se inscrever no canal, ativar as notificações, partilhar o vídeo e comentar. Aí sim teremos mais chance de fazer isso tudo, né? De prender esses marimbondos, de tirar o MPLA do poder e de dizer que 2022 o João Lourenço vai gostar, 2022 o MPLA vai ter que governar no inferno e em 2022 está pegando a lapiseira, está a voltar e está a sair curru, vão pensar que eles nos pagaram, ok, família? É mais ou menos isso. E você que queres anunciar aqui no nosso canal, é simples, é só você ir na descrição do vídeo, tem lá nossos contactos para parceria, é divulgação, ok, família? Então, é tudo dia, é tudo mês, sem mais blá blá blá, vamos para o que interessa. E a família, como vocês estão a ver no título, é isto mesmo. Seremos eternos mortais da ditadura. Covid-19 tornou-nos imortais. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, manica. E a família, como eu disse no início do vídeo, você deve ter visto, vão ter que ver e ouvir de novo. É isto mesmo. Seremos eternos mortais da ditadura. Covid-19 tornou-nos imortais, né? Por William Toné, fonte Folha 8, né? Hoje é a hora de cada um perguntar se devemos ou não agradecer ao titular do Poder Executivo, ao governo unipessoal, por nos ter em tão pouco tempo tornado imortais, né? Imortais, sim. Fonte Folha 8, né? E o site que estamos a ler aqui é o site clubecapa.net por William Toné. Vamos lá ouvir a matéria completa, ok? Em invulgar energia governativa, em concentrar recursos financeiros públicos, exclusivamente, para a importação de medicamentos, material gastável e recursos humanos, para atender os infectados do Covid-19 parece demonstrar que todos quantos sobrevivam a esta pandemia, estarão imunes às outras endemias e doenças. A fome, diariamente, mata mais de 150 pessoas, entre crianças, jovens e idosos, 878 de malária, 596 de paludismo, 350 de febre amarela, 480 de diarreias, 50 de doença do sono, 98 de gota, sem que os holofotes governamentais as coloquem nas estatísticas, como se, de repente, os angolanos se tornassem imortais, face ao Covid-19. Somos mortais e, estupidamente, empurrados por um diagnóstico seletivo, enquanto se calcina o péssimo atendimento nos hospitais, onde falta tudo, para um eficaz atendimento ao cidadão, empurrado, antecipadamente, para as valas dos cemitérios. O coordenador do Programa Nacional de Luta contra a Malária, José Martins, deve ser um homem decepcionado, pelo aumento de mortes. 2.548 óbitos por malária, no primeiro trimestre deste ano, ante o descaso de quem de direito, por não ter meios para estancar a propagação de uma epidemia que mata, todos os dias, mais angolanos, que os casos positivos do Covid, apresentados, pomposamente pela Ministra da Saúde e pares, em Luanda. Só de janeiro a junho de 2020 existem mais de 250.437 casos de malária, com alguns sintomas muito próximos do da Covid-19, a nova menina de ouro do Executivo, que enterra milhões e milhões de dólares, em menosprezo claro das demais doenças. Infelizmente, o Presidente da República e o seu staff esquecem-se ser a malária a principal causa de morte, do absentismo escolar e laboral, bem como dos internamentos nos postos médicos, centros clínicos e hospitais, devido à catastrófica situação do saneamento básico, cujas valas comuns são as principais fábricas de produção de mosquitos. Outro sim, como antever resultados positivos no combate à Covid-19, quando o Executivo conseguiu manter os níveis do controlo das principais epidemias, muitas à beira da extinção, no tempo colonial e que vem, infelizmente, se agravando, nos últimos 45 anos.
face à indiferença e incompetência de gestão de um setor tão importante como o da saúde. As permanentes políticas paliativas poderão ser responsáveis por crimes graves, num futuro próximo, quer pelo descaso, como do caso, uma vez a visão míope, ser avessa a um verdadeiro Programa Nacional de Prevenção de Saúde Pública. Vencer as epidemias e a pandemia seria possível, se o Executivo buscasse a competência, numa âncora que coloca Angola no topo dos países com abundantes bacias hidrográficas. Sendo a água a primeira vacina, lave as mãos com água e sabão, para combater a Covid-19 e demais doenças, a fome e a seca. Se o Executivo não a consegue levar, com regularidade às escolas, residências, hospitais, para atendimento dos cidadãos, nada leva a augurar a redução da mortandade no país. Soberania escancarada aos estrangeiros. Os sucessivos erros na política, tomados por agentes com responsabilidade pública, pagam-se caro, principalmente quando depois de alcandurados ao topo da magistratura republicana, quer seja através de indicação ideológica, golpe militar, nomeação monárquica ou eleição, lesam, caprichosamente, terceiros de boa-fé, populações e povos. Um alto dirigente político, comprometido com o país e a cidadania, tem no ponteiro da sua bússola um único objetivo de nobreza: implantar um verdadeiro projeto de sociedade, oposto aos vulgares, sarcásticos e sanguinários projetos de poder. Angola, o nosso belo e pujante país, com potencialidades capazes de conferir dignidade a cada um dos seus cidadãos, que, em 1975, sonhou em ser, verdadeiramente, independente, política e economicamente dos estrangeiros, em homenagem à soberania e orgulho angolano, navega em águas turvas, com a recorrente falta de educação, saúde, emprego, desenvolvimento econômico e estabilidade social, fruto de uma gestão absolutista, com laivos de fascismo, ditadura, monarquia, socialismo barroco e neocolonialismo. O país nunca esteve tão mal como nos últimos anos, fruto de uma visível falta de estratégia republicana, responsável pelo aumento da fome, miséria, inflação, desemprego e elevada frustração dos jovens, descrentes nos políticos e política, por isso uma grande maioria desejosa em emigrar para o exterior do país. Muita dessa frustração reside no facto de estar a viver-se uma espécie de colonialismo econômico, depois de João Lourenço ter dado carta branca aos estrangeiros de poderem constituir empresas a 100%, acabando com a lei anterior, que impunha empresas mistas, 51% estrangeiro e 49% angolano, visando ajudar a criar uma classe empresarial nacional forte. Agora assiste-se à implantação de latifundiários estrangeiros, com a aquisição das melhores e grandes extensões de terras aráveis, compra de fábricas, supermercados, armazéns de comida e lojas retalhistas, tudo na mão de quem é ajudado pelos respectivos países, com financiamentos bonificados, para investir no estrangeiro, no caso Angola. O caso da venda de terras, sem rigor, coloca em risco a soberania de um país e, Angola, não fugirá à regra, muito em função das medíocres opções neoliberais adotadas por um péssimo programa econômico, que violenta, diariamente a vida dos autóctones angolanos. Muitos estados, estrategicamente, pela falta de zonas aráveis, adquirem, em países, cujos líderes não têm uma real visão nacionalista, grandes e significativas extensões de terras aráveis, onde implantam métodos avançados de produção agropecuário, virados para a exportação, que não é mais do que uma verdadeira reserva alimentar, para os seus respectivos países, contando com a mão de obra barata dos angolanos, que passam a trabalhar como escravos do século X e, na própria terra, comendo fuba podre, peixe podre e ganhando 50 angulares, 20.000 kwanzas/mês, com o beneplácito do executivo angolano. Uma vergonha. Um crime de lesa pátria.
O Presidente da República nascendo de adotar as políticas do FMI, se não for mais cauteloso, poderá estar a ser usado como peão para a venda das principais empresas públicas, minas, terras, do país ao desbarato ao capital estrangeiro, que com forte poder econômico, poderão, num curto espaço influenciar e depois deter o poder político do país. O MPLA, aliás, já deu o mote, mostrando ao país não ter pejo em oferecer a nacionalidade, por dar cá aquela palha, a estrangeiros, muitos dispostos a trabalhos sujos, como os traficantes de armas, francês, Pierre Falcone, russo Guy Damac, ou o burlador bancário polaco, Tomás, responsável pela falência do Banco Bank, nomeado coordenador do CAP, Comitê de Ação do Partido, do MPLA de Belas, em Luanda. E com o domínio destas duas importantes ferramentas, economia e política, não espantará ver Chilatos filho de angolana com chinês, Libatos filho de angolana com libanês, Francolatos filho de angolana com francês, Inglato filho de angolana com inglês, Togato filho de angolano com português, Maliatos filho de angolana com maliano, Polatos angolana mais polaco, etc., num futuro breve a concorrer para os mais relevantes postos de comando no país. Atualmente, nos programas exibidos nas cadeiras de televisão e rádio, sobre a diversificação da economia, vêem-se, para tristeza dos autóctones, fábricas, obras de construção civil, minas e fazendas agropecuárias, maioritariamente dominadas ou pela nova casta do MPLA ou por estrangeiros, que se gabam de abocanhar a maioria dos financiamentos bancários. Os conflitos de terras, um pouco por todo o mundo e África, em particular, resultam das más políticas de determinados líderes de países africanos complexados e sem um verdadeiro projeto de sociedade, capaz de guindar os seus cidadãos a patamares de desenvolvimento digno. O Quênia, cujas plantações de chá e flores contribuem, grandemente, para o seu PIB, com mercado seguro, na Inglaterra e Holanda, conhecido como país das tulipas. Estas chegam, diariamente, deste país africano, produzidas por latifundiários estrangeiros. O Zimbábue é dos maiores produtores de tabaco, também, flores e vive situação igual, pois as melhores terras ou estão na mão de estrangeiros ou de brancos locais, que discriminam os seus irmãos de raça preta, fator que esteve na base do conflito de terras, por sinal, muito mal gerido pelo ex-presidente, Robert Mugabe, cujas opções políticas levaram o país à fome e miséria, sem precedentes, que levou ao seu derrube. A Europa, a China e a Índia, por exemplo, não têm muitas terras aráveis bastantes para a sua autossuficiência alimentar. Logo, a estratégia é de comprar em grandes extensões, no nosso continente, no fito de não lhes faltar os produtos nas suas terras e, quando surgem, verdadeiros líderes, comprometidos com o orgulho e futuro dos seus povos, ou morrem cedo, como Nelson Mandela, ou são assassinados como Thomas Sankara. Por esta razão, os cidadãos, enquadrados ou não nos partidos políticos, na sociedade civil organizada, deverão iniciar debates sérios sobre o rumo atual do país, a estratégia que está a ser seguida de desmonte da economia nacional, a fome, a miséria, o desemprego, a luta contra os pobres, para se aferir da importância e urgência de realização de uma verdadeira revolução social, capaz de devolver-nos a independência nacional, as nossas línguas, as nossas tradições, os nossos costumes, a nossa gastronomia, os nossos nomes, o nosso orgulho de ser angolana e angolano. Pensemos nisso. Pensemos país, para não acordarmos, um dia, e nada mais nos pertencer, numa reedição das tenebrosas noites dos 5 séculos de colonização, mas agora, devido às políticas erradas de uns poucos,
Partidocratas no poder. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se você curtiu, sabe o que fazer, se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta, porque isso também é notícia. Você não sabia, está a saber a partir de nós, então é notícia, ok família? Família, a nossa campanha para prender esses marimbondos, para tirar o MPLA do poder, para prender a família dos Santos continua, tá entendendo? Para você poder fazer parte, é simples, é só você se inscrever no canal, ativar as notificações, partilhar o vídeo e comentar, tá entendendo? Aí sim teremos mais chance, né, de dizer que em 2022 o MPLA vai ter que governar no inferno. 2022 o João Lourenço vai gostar, entendeu? E em 2022 está pegando a lapiseira, está a voltar e está a sair gritando curuco, vamos pensar que os magias nos pagaram. Não nos pagaram, tá entendendo, família? É mais ou menos isso. Então, é tu mudieto, é tu muele, cria sua própria opinião, que é muito importante. É tu mudieto, é tu muele. Até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga.